espera, tem alegria, Senhor, dizimar e ofertar na tua casa, como esse povo que fazia com tanta alegria, que o Davi e o Senhor se alegrou com tanta alegria. Pai, eu declaro essa unção sobre essa igreja. Eu declaro sobre cada um que aqui está, Pai, essa unção, que todo mundo possa, Pai, participar dos dízimos e das ofertas também, Pai. Pai, nós declaramos, nós ofertamos como cheiro suave, agradável às suas narinas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém? Fique um pouquinho de pé em seu lugar. Feche seus olhos. Coloque as mãos na altura do seu coração nessa noite. Peça para que o Espírito Santo de Deus continue ministrando seu coração nesse lugar. Que o seu coração seja essa terra fértil, seja esse lugar de habitação da presença do Senhor. Que o seu coração seja quebrantado nessa noite para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Aquilo que Ele deseja ministrar, aquilo que Ele deseja arder e queimar no nosso coração nessa noite. Que o teu coração esteja disposto a isso. Seu coração esteja disposto a se render, seu coração esteja disposto a se quebrantar. Que seu coração esteja disposto a ouvir, compreender, entender a voz do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Que nada venha roubar aquilo que o Espírito Santo deseja fazer nesse lugar. Que nada seja maior do que o nosso Deus. Nada se compara à grandeza, à soberania, ao poder, à majestade, à grandeza desse Deus que tudo faz, que tudo pode, que tudo opera, que tudo toca, que tudo muda, que tudo transforma, que tudo tira de um lugar e coloca em outro lugar. Um Deus que toca nas nossas feridas, um Deus que faz a ferida e Ele mesmo cura as feridas. É um Deus que está disposto a transformar as nossas vidas todos os dias. Um Deus que está disposto a tocar no nosso coração, a tocar no nosso espírito, a fazer que dentro de nós venha fluir rios de águas vivas. Esse Deus é o Deus que tudo pode, que está nesse lugar. É o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós exaltamos e celebramos o nome dEle nesse lugar. Espírito Santo de Deus, ministra o mais profundo do nosso coração nessa noite. Ah, Deus, há tantas lacunas, há tantos atalhos dentro do nosso coração nessa noite. Mas nós te damos liberdade, Espírito Santo, de visitar as lacunas, de visitar os atalhos que há dentro do nosso coração. Que nessa noite haja um visitar de dentro para fora, que haja um romper de dentro para fora, que haja cura de dentro para fora, que haja um manifestar do teu poder, da tua glória, da manifestação do teu Espírito de dentro para fora nessa noite. Espírito Santo, pode mexer, pode falar, pode fazer o que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas nessa noite, ó Pai. Nós liberamos nessa noite a presença do teu Espírito em nós, para mover as águas paradas, para movimentar os rios parados, para movimentar tudo aquilo que está parado dentro de nós, que venha se movimentar novamente, que venha mover as águas purificadoras do trono do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Nós te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade para tocar nos nossos olhos, toca os nossos ouvidos, toca os nossos sentidos nessa noite, ó Pai. E volta o nosso coração totalmente para Ti nesse lugar, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te exaltamos, Te engrandecemos e declaramos único, digno de honra, glória, poder, majestade,
dono de tudo, dono de todas as coisas. Quão formoso é o Senhor. Aleluias, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e se sentar devagarzinho no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria nessa noite ministrar ao seu coração através daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, e eu quero dividir, compartilhar essa palavra nessa noite e ser fiel a essa palavra que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 1. Eu quero falar hoje sobre cegueiras espirituais. E para falar sobre essa cegueira espiritual, eu quero começar aqui no capítulo 4, no versículo 1 de 2 Coríntios. Capítulo 4. Vou começar pelo versículo 1 mesmo. Portanto, visto que temos este mistério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimados, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Eu vou ler de novo. Portanto, visto que temos este mistério, nós temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência a todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo ou para os que estão perdidos é que está encoberto. O Deus dessa era, ou o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amados, que esse capítulo 4, aqui de 2 Coríntios, onde Paulo está falando sobre tesouros em vasos de barro. Eu fui esses dias, hoje, estudando essa palavra, lendo e meditando na palavra do Senhor. Eu falei, meu Deus, como a palavra do Senhor é tão clara, como a palavra do Senhor tem sido revelada de uma clareza tão grande, de uma profundidade tão grande para os dias que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor, ela tem sido tão grande, e eu acredito que tão profunda, que aqueles que permitem ser tocados pela palavra são aqueles que têm sido tocado e manifestado e sentido a presença do Espírito Santo, não apenas como um arrepio, não apenas como uma presença qualquer, mas tem se sentido tocado, tem se sentido movido, tem se sentido mexido pela presença do Espírito Santo, por causa da sua palavra, por causa daquilo que a palavra fala sobre a verdade. Mas nós vivemos em um tempo de muita cegueira espiritual, quando o apóstolo Paulo está falando aqui que nós temos um ministério. É um ministério que ele está falando aqui na palavra. Pela misericórdia, o Senhor nos deu esse ministério. O Senhor está dizendo que por essa misericórdia, eu e você temos um ministério, e que não devemos desanimar. Nós não podemos desanimar, mas antes é necessário renunciar. Nós não podemos desanimar,
Nós não podemos deixar de crer, mas em primeiro lugar, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, a tudo aquilo que destrói a verdade de Deus, a tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor, a tudo aquilo que Ele está dizendo aqui. Não usamos de engano, que nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo para o povo: olha, não se deixe enganar e não distorça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a única verdade que eu e você precisamos e necessitamos para sermos transformados, para sermos tocados por ela, para sermos transformados por ela. A palavra da verdade é aquela que, quando o apóstolo Paulo também fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque é o poder dessa verdade que nos liberta, é o poder dessa palavra que nos transforma, é o poder dessa palavra que tem tanto poder e tanta autoridade para me tirar de um lugar e me colocar em outro lugar. Mas a palavra fala aqui logo no comecinho desse versículo que nós precisamos renunciar tudo aquilo que é oculto, porque o secreto é oculto. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é puro, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não condiz com aquilo que as Escrituras estão dizendo. E por que eu estou dizendo que nós precisamos tirar essa cegueira espiritual de nós? Eu quero falar a respeito de tudo que o Espírito Santo me descreveu nessa tarde. No caminho da fé existe um grande obstáculo chamado cegueira espiritual. A cegueira espiritual é um dos maiores obstáculos que nos impede de enxergar a Cristo como Ele é. A cegueira espiritual é algo que faz com que eu e você não enxergamos verdadeiramente quem é Cristo em nós. E mesmo que a palavra diz que pela misericórdia nos foi dado esse ministério, mas para isso eu não posso andar nesse lugar de engano, para isso eu não posso andar nesse lugar de coisas ocultas, eu não posso andar nesse lugar onde não há transformação, aonde não há regeneração, aonde não há mudança de vida, não há mudança de caráter, não há uma mudança genuína e verdadeira em cada um de nós. Deus, o Cristo, nos deu essa graça de entendermos o seu evangelho e andarmos nesse evangelho verdadeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus nos deu isso, para que eu e você possamos entender. É preciso entender, é preciso compreender, é preciso abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração, render o nosso espírito diante da presença do Senhor, para que a gente entenda aquilo que nós precisamos renunciar, aquilo que nós precisamos abrir mão, para que a gente possa entender que tipo de vida nós estamos vivendo, que tipo de sentimento nós estamos tendo em relação a Cristo, que tipo de evangelho nós estamos pregando, que nós estamos andando, que nós estamos falando, que tipo de evangelho que nós tocamos as pessoas. Esse evangelho que é verdadeiro, onde ele diz que no versículo 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, esse evangelho encoberto é para aqueles que estão perecendo, é para aqueles que estão se perdendo, é para aqueles que estão ainda encoberto, é para aqueles que ainda estão vivendo no engano. Mas o Senhor está dizendo aqui muito claro que o Deus desse século cegou, o Deus desse século tem cegado, tem nos impedido de entrar nesse lugar, porque para entrar nesse lugar, eu vou voltar e vou repetir muitas vezes hoje aqui, você precisa renunciar o seu eu, você precisa renunciar, você precisa entregar verdadeiramente a sua vida para o Senhor, entregar o seu eu para o Senhor, entregar a sua vontade para o Senhor, entregar a sua mente e o seu coração para o Senhor, para que a gente saia desse lugar, para que a gente possa entrar em um lugar verdadeiro,
não estou dizendo que a gente está vivendo de mentira, jamais. Mas aqui eu estou trazendo algo que o próprio apóstolo Paulo estava falando para um povo, estava ensinando, estava ministrando a vida daquele povo para esses dias. Eu creio que essa palavra, os evangelhos, Romanos, Coríntios, toda essa palavra é para esses dias. É para os dias precisos que nós estamos vivendo. E ele diz aqui, eles se perderam de quê? Do que eles se perderam? Por que esse evangelho está encoberto para eles? Por que ainda o Deus desse século ainda tem cegado esse povo? Porque eles se perderam do caminho da verdade. Ele está dizendo que é do caminho da verdade. No versículo 4, Deus dessa era cegou o entendimento do descrente para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Existe uma luz no evangelho da glória de Cristo. Existe uma luz libertadora no evangelho de Cristo. Existe uma luz transformadora, renovadora. Existe uma luz extraordinária no evangelho de Cristo. E quando eu e você entendemos, nunca mais nós queremos viver outra coisa a não ser esse evangelho de glória, de poder e de luz e de transformação. Quando eu e você entendemos isso, nós não queremos ir para outro lugar. Não queremos viver outra coisa. Nós não aceitamos viver um outro evangelho. Mas o Senhor está nos chamando a igreja para que volte para esse lugar, para que venha para esse lugar. Se perdeu da verdade, se você ainda está encoberto, volte para essa verdade. Volte para a luz desse lugar. A luz que ilumina todas as trevas, a luz que ilumina todo o pecado, a luz que ilumina tudo aquilo que está encoberto, a luz que vai fazer você achar aquilo que você perdeu. Somente a luz de Cristo vai fazer com que você ache aquilo que foi perdido na sua vida. A única coisa que pode te levar para esse lugar é essa luz. Este obstáculo, essa cegueira nos impede de sermos transformados pela palavra da verdade. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, quero ler muitas outras passagens ainda, é que a transformação genuína começa com a verdade de Cristo revelada em nós. Parece algo muito simples, e é muito simples, mas quando isso está encoberto, mas quando isso ainda está oculto, mas quando isso ainda não é parte das nossas vidas, isso parece uma lacuna para mim e para você. Porque o evangelho da verdade, ele precisa ser genuíno, verdadeiro. Ele precisa ser revelado de uma forma clara e verdadeira para mim e para você, para que a gente seja transformado, para que a minha casa seja transformada, meu casamento seja transformado, a vida dos meus filhos seja transformada. O evangelho da verdade de Cristo, de quem Cristo é, da luz de Cristo, do poder de Cristo, da glória de Cristo, ela entre dentro de mim, ela entre na minha casa, ela transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. E isso precisa ser revelado no meu coração e no seu coração. Paulo está falando para pessoas crentes. Ele não está falando só dos incrédulos, ele está falando dos próprios crentes que muitas vezes se perdem no caminho do engano, que muitas vezes se distrai no caminho e vai para o engano, que muitas vezes se distrai com tantas outras coisas que acaba perdendo o caminho da verdade. E ele está chamando a minha atenção e a sua atenção para esses dias, para que essa transformação genuína do verdadeiro evangelho de Cristo seja revelado em nós todos os dias. E eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Esse evangelho da verdade precisa ser revelado em nós todos os dias. A lavagem pela palavra da verdade de Cristo tem que nos lavar todos os dias. Não é só para o culto de quinta, para o culto de domingo, para as Déboras na terça. A verdade de Cristo, a verdade do evangelho tem que ser revelado em mim todos os dias. Aonde eu estiver, esse evangelho, essa verdade de quem Cristo é e quem eu me tornei em Cristo,
precisa ser revelada em mim todos os dias. Quando a palavra de Deus, em letra minúscula, quer dizer que os enganos desse século nos impede de nós enxergarmos a verdadeira glória de Cristo, a verdadeira presença de Cristo, a verdadeira graça, a verdadeira misericórdia, o verdadeiro amor de Cristo. Por quê? Por causa desse Deus minúsculo, por causa das coisas desse século, por causa das coisas desse sistema, por causa das coisas corriqueiras do dia a dia, muitas vezes nos impede de nós enxergarmos esse verdadeiro evangelho, essa palavra revelada, de vermos a glória de Cristo, a imagem de Deus. Sabe o que é isso, igreja? Vermos a glória de Cristo, a imagem de Deus. Porque a palavra fala em Gênesis 1:27 que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas muitas vezes, quando nós temos cegueira espiritual, quando nós deixamos com que o engano encubra essa verdade em nós temos essa dificuldade de entender que nós somos sim a imagem e a semelhança de um Deus invisível, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que tem a sua glória derramada sobre as nossas vidas. Está entendendo, igreja? A imagem, a glória do Cristo em nós precisa ser revelada através das verdades de quem Ele é. Através da verdade de Cristo. Cristo precisa tirar de nós essa cegueira espiritual que nos impede de enxergar a verdade. E para isso nós precisamos sair de um lugar e entrar em um lugar de verdade. Para isso nós precisamos sair de um ambiente encoberto e entrar em um ambiente totalmente desnudo, totalmente nu, totalmente transparente, totalmente verdadeiro, para que realmente venha resplandecer a glória de Deus em mim e em você, para que nós possamos olhar e ver a imagem do Deus vivo em mim e em você. Ontem, quando a Leda estava ministrando aqui, dando testemunho de vida dela, a respeito do casamento dela, a respeito do esposo dela, é tão claro e tão vivo aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando ontem aqui, nesse lugar, nesse mesmo lugar aqui, a respeito de nós entendemos a verdade de Cristo. Quando a Neda testemunhou do lugar aonde o Tonho estava, e o lugar aonde ela estava na presença, ela estava adorando, ela estava orando, ela estava chorando aos pés do Senhor, mas ele estava em um outro ambiente, ela estava em um outro lugar. Mas esse Deus, que é esse Deus que se revela para mim, para você, que é esse Deus que a glória dele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, fez com que chegasse até o seu esposo, onde ele estava, no lugar onde ele estava, da forma que ele estava vivendo, e transportou a vida dele para o mesmo lugar onde ela estava. E esse Deus, ele transportou, ele tirou essa cegueira espiritual que estava sobre a vida do seu esposo, e fez com que ele olhasse para Cristo e pudesse enxergar que ele poderia ser um novo homem, um novo marido, um novo pai, alguém regenerado e transformado para a glória de Deus. Mas isso é possível, isso foi possível por causa da glória regeneradora de Cristo na vida do Tonho, porque ele está aqui hoje como obreiro dessa casa. Hoje eles estão aqui como líderes dessa casa. Mas aquilo que nós permitimos que o Espírito Santo faça, o lugar que muitas vezes que nós encontramos, que talvez foi um lugar de choro, de desespero onde a Neda estava, mas ela acessou um lugar espiritual, ela acessou um lugar em Deus, aonde trouxe à existência aquilo que não existia. E é isso que eu quero trazer para a sua vida nessa noite, igreja. É quando Cristo se revela em mim e em
você, quando as verdades de Cristo se revelam em nós, nós conseguimos trazer à existência aquilo que não existe, porque nós não olhamos e não vivemos por vista, não vivemos por aquilo que estamos passando no momento. Nós, com a revelação de Cristo, acreditamos que Deus pode sim transformar, que Deus pode sim fazer, que Deus pode sim agir da maneira que Ele quiser. Mas sai de um lugar de engano, de um evangelho que estava encoberto para ele, de um Deus desse século que cegou a vida dele por muito tempo, mas que descobriu tudo isso, mas que toda cegueira caiu por terra e mudou o ambiente, mudou o lugar, mudou a visão, mudou o coração, regenerou o coração, tem transformado a cada dia o caráter, tem mudado todos os dias. Por quê? Por causa de um evangelho verdadeiro, onde Cristo tem sido revelado todos os dias. Me perdoa usar o Tom e a Neda aqui como exemplo, mas é o testemunho que a Neda deu, veio muito de encontro a essa palavra do evangelho, da cegueira espiritual, que eu queria ministrar nessa noite. E eu queria que você entrasse nesse lugar. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. Um pouquinho antes, né? No 13, eu quero ler o 13. Do 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que o Senhor está dizendo nessa palavra, que nós sabemos que quando Moisés subiu ao monte, quando ele falou com o Senhor face a face, ele desceu daquele lugar, resplandecendo a glória de Deus. Ele veio cheio na presença do Senhor, e ele passou muitos dias, um bom tempo, resplandecendo aquela glória. Mas quando aquela glória passou, Moisés colocava um véu para cobrir, para que as pessoas olhassem e achassem que ele estava ali atrás do véu, com uma glória ainda resplandecente. E Paulo, ele não está aqui diminuindo Moisés, ele não está aqui humilhando Moisés, não. Ele está falando sim que Moisés foi um grande libertador, que foi um homem que falou face a face com Deus, que foi um homem que veio debaixo de uma glória de Deus. Mas ele está dizendo que o véu foi rasgado. Ele está dizendo que agora não precisa mais de véu. A glória de Deus resplandece na minha face, na sua face, porque Jesus Cristo rasgou o véu. Ele é a própria glória, Ele é a própria imagem do Deus vivo. Ele é essa face que resplandece na minha vida e na sua vida. E aqui Paulo está dizendo isso, portanto, ele está dizendo portanto, né? No versículo 12 ele diz: portanto, não somos como Moisés. Nós não precisamos encobrir o nosso rosto. Nós não precisamos andar debaixo do engano de um evangelho encoberto. Nós não precisamos esconder a nossa face, ocultar a nossa face. Ele está dizendo: vocês não precisam isso, porque ainda existe um povo que vive na antiga aliança. Existe ainda um povo que vive dentro da igreja encoberto, com véu.
que não se mostra quem verdadeiramente é diante de Deus. Porque quando nós nos mostramos verdadeiramente quem somos diante de Deus, Deus não vai nos envergonhar, Deus não vai nos humilhar, mas Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos transformar, e Ele vai fazer resplandecer a sua face em nós. E é isso que Ele está dizendo aqui, que a mente deles estava fechada, e até hoje o mesmo véu permanece quando é lido na antiga aliança. Quando fala do antigo pacto, quando fala da antiga aliança, o mesmo véu ainda continua no mesmo lugar. Mas Paulo está dizendo, não foi retirado. E sabe por que não foi retirado? Porque só pode ser retirado em Cristo. É a nova aliança. Nós temos uma nova aliança. A nossa nova aliança é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus esse véu foi removido. Esse véu foi retirado, esse véu já não existe mais. A gente não precisa mais se cobrir em um evangelho de engano. Não precisamos mais que pessoas venham nos encantar, nos seduzir, nos manipular. Porque hoje a gente entende que existe um evangelho livre, que aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Ninguém pode mais te manipular, ninguém pode mais te colocar dentro de uma caixa, porque o véu foi rasgado. Nada pode encobrir a presença do Cristo, do Deus vivo sobre a minha vida, sobre você, porque o que vai resplandecer em nós é a imagem do Deus vivo, é a imagem desse Deus, desse Cristo. Isso já é passado, isso é algo removido. Mas existem muitas pessoas ainda no passado. Existem muitas pessoas cobertas. Existem muitas pessoas que precisam sair desse lugar e ser transportado para esse outro lugar de luz, onde o véu é removido, onde o véu é rasgado, aonde você vai entrar no Santo do Santo e vai falar com o Senhor face a face, e vai tocar nas suas vestes e vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado. Somente quando esse véu é removido pelo Espírito Santo, aí sim passamos a compreender e experimentar as transformações de Cristo. Quando esse véu é removido, nós passamos a experimentar, nós passamos a nos alimentar, nós passamos a comer, a beber daquilo que Cristo está nos transformando. Igreja, não se assuste, mas talvez a gente passou anos dentro da igreja com o véu encobrindo esse verdadeiro evangelho, sem que a gente entendesse a liberdade que o Espírito de Deus nos dá para um evangelho verdadeiro e revelado no nosso espírito, que traz essa mudança, traz para fora aquilo que está estragado dentro de nós, que traz para fora aquilo que está ferido dentro de nós, que traz para fora aquilo que está oculto, aquilo que está ainda machucando, aquilo que ainda há dentro de nós. O evangelho revelado é aquele que traz para fora as nossas mazelas. O evangelho de Cristo revelado é aquele que acende a luz dentro do nosso espírito e mostra para Cristo quem nós somos, o que vivemos, o que falamos, o que pensamos. Mostra como um espelho para mim e para você, que às vezes a gente olha no espelho e parece que está tudo distorcido em nós, e muitas vezes é assim que nós chegamos diante do Senhor, distorcido realmente. Mas esse evangelho da verdade, esse véu que foi rasgado através de Cristo, ele veio para trazer essa verdadeira transformação em mim e em você. Agora nós precisamos tirar esse véu de nós para enxergar a verdade e sermos transformados por essas verdades. Mateus capítulo 13. Volta aí um pouquinho. Mateus 13, 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem,
não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Em uma outra versão, se tornou duro, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que coisa tremenda. Já li 300 vezes essa passagem, mas nunca ela foi tão forte para falar comigo como falou hoje nessa palavra. Olha aqui o que o Senhor está dizendo aqui nesses versículos, a partir do 13 até o 15, o que Ele está dizendo. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Por isso o Senhor falava por parábolas, por essas parábolas. E eles não entendiam nada. Mas a palavra do Senhor aqui fala que tudo isso acontecia por causa da dureza dos seus corações, pela falta de sensibilidade do seu coração, pela falta de entrega no seu coração, pela falta de quebrantamento no seu coração, pela falta de renúncia no seu coração. Ouviam e não entendiam nada. Falava e era como se não ouvissem nada. E eu vejo isso como os dias de hoje. Falamos e nada acontece. Falamos, mas será que não está ouvindo? Não, será que não está entendendo? Não, o coração não se rende para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, para que você saia desse lugar e seja transformado pela glória de Deus. E a palavra muito clara, quando ele diz: pois o coração deste povo se tornou insensível. Uma das coisas mais perigosas para esses dias é a falta de sensibilidade na presença de Deus. Uma das coisas perigosas que eu vejo, que eu sinto no meu espírito e choro, é a falta de sensibilidade. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Mas a falta de sensibilidade, a falta de um coração insensível, a falta de um coração quebrantado, contrito, rendido, onde nós estamos numa série toda quinta-feira falando: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau, sonda-me, ó Deus. Estamos pedindo para o Senhor sondar o nosso coração, para que esse coração se torne sensível à presença dEle, se torne sensível àquilo que Ele está falando. Não seja um coração insensível, que nós não venhamos entrar nesse lugar de falta de sensibilidade. Dias frios, dias difíceis, dias trabalhosos, mas por quê? Por causa da falta de sensibilidade, por causa do coração duro, por causa da má vontade do coração. Na minha Bíblia fala má vontade. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Na minha linguagem fala má vontade. Coração de má vontade. Faz por obrigação, fala por obrigação, má vontade. Coração que não se rende à vontade verdadeira de um Cristo que é vivo e poderoso, que tem uma glória que já foi revelada para mim e para você, que tem um ministério que pela misericórdia dele já foi revelado para mim e para você. Mas muitas vezes a gente não é capaz de acessar esse lugar, de entrar nesse lugar, pela nossa falta de sensibilidade. Uma pessoa insensível não sente mais nada. É como alguém leproso, que vai perdendo as partes do corpo, a carne vai ficando mortificada e nem ela sente que está podre.
falta de sensibilidade. Se nós perdemos essa falta de sensibilidade pela presença, pelo Espírito de Deus, nós seremos mortificados. E era o que mais Davi temia, o que mais Davi falava nos Salmos: Deus, não aparta de mim a tua presença, senão eu morro. Então que nesses dias nós venhamos abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, como ele diz aqui: ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E ele ainda fala: Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão transformador e poderoso, que ele fala: se assim não fosse, se não fosse por causa disso, se não fosse por causa dessa cegueira espiritual, se não fosse por causa desse coração insensível, eu os curaria, eu os transformaria, eu mudaria a vida deles, eu mudaria o casamento deles, eu transformaria a vida dos filhos deles, eu mudaria aquilo que eles estão vivendo hoje, eu mudaria essa mentalidade de Adão caído, eu mudaria. Se não fosse por essa falta de sensibilidade, se não fosse por causa dessa cegueira, se não fosse por causa dessa má vontade de coração, eu os curaria. Poderiam ver os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Ele está dizendo que se não fosse isso, nós entenderíamos com o nosso coração, entenderemos a vontade do Senhor e nos converteríamos. Isso é muito sério, porque o Senhor está dizendo que Ele tem cura para mim e para você. Ele tem cura liberada sobre nós, Ele tem curas liberadas sobre qualquer área das nossas vidas. Mas para isso é necessário que o nosso coração seja curado, que o nosso coração ele seja um coração quebrantado, contrito na presença do Senhor. Essa é a cegueira espiritual que muitos de nós precisamos sair deste lugar. Estar rodeado pela verdade. Estamos rodeados porque nós ouvimos a verdade. Nós estamos rodeados. Você ouve na quinta, os jovens ouvem no discipulado, as Débras ouvem na terça, quinta você vem aqui, você ouve. Estamos rodeados da verdade, mas não somos afetados por essa verdade, por causa da falta de sensibilidade, de sair de um lugar encoberto, de sair de um lugar de engano. Preferimos viver as nossas próprias verdades do que permitirmos ser afetados pela verdade de Cristo, de permitirmos ser afetados por essas verdades que são capazes de nos tirar de um lugar e nos colocar em um outro lugar. A verdadeira verdade é que não basta conhecer a Escritura, é preciso ser afetado por cada palavra escrita nas Escrituras. Não basta você conhecer e ler e entender e escrever, você precisa ser afetado por ela. Você precisa ser tratado por ela, você precisa ser confrontado por ela, você precisa ser curado pelas Escrituras, precisa ser mudado pela palavra da verdade. A gente não muda só a veste, a gente muda o caráter. A gente não muda só a fala, a gente muda o Espírito que habitava em nós. A gente muda aquilo que era velho e passa a viver aquilo que é novo. E o Senhor fala isso muito claro: ouvem, mas de nenhum modo entendem. Veem com os olhos, mas não percebem. Meu Deus, fechar os olhos para a verdade nos impede de sermos transformados. Hoje nós vivemos um monte de casamento fake, famílias fake, filhos fake. Sabe o que é isso? Falso, que não é verdadeiro, porque preferem se esconder debaixo de um evangelho encoberto, que vai gastar tempo para curar um casamento, gastar tempo para curar uma família, gastar tempo para curar um filho, vai gastar renúncia, perdão, arrependimento, entrega, e preferimos viver algo que não é verdadeiro, algo que não é poderoso. Por que o poder de Deus não se manifesta? Por que a glória de Deus não desce? Em que lugar nós estamos vivendo? Naquilo que é fake ou naquilo que é verdadeiro? Naquilo que muitas vezes vai te trazer cicatriz, vai te trazer dor,
vai te trazer choro, vai te trazer desespero, angústia, vai te trazer tantas coisas, mas é um evangelho verdadeiro de Cristo sendo revelado na sua vida. E não que você vai permanecer nesse lugar, porque ninguém permanece no lugar só de derrota não. A gente permanece no lugar de vitória e vitória, porque é vitória sobre cada derrota, é vitória sobre cada dificuldade. O não ouvir, como eu já falei aqui, né? Vou voltar aqui, do gastar tempo, renúncia, choro, dor, confronto para viver a verdade. O que precisamos fazer? Mateus capítulo 13, versículo 15. Eu já li, né? Mateus 13, 15. Não é esse não, gente. Perdoa, é Mateus 13, 19. Vou ler a partir do 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu digo a verdade. Muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. O que acontece quando nós não entendemos? O que acontece quando nós não saímos desse lugar de engano? Que nós não retiramos esse véu em nós? Nós somos impedidos de ouvir a mensagem do reino. Nós somos impedidos de entrar nesse lugar de entendimento, de compreensão da palavra. Nós não permitimos com que esse evangelho do reino verdadeiro de cura afete a nossa vida, afete a nossa história, afete a nossa casa, e faz com que o diabo venha e roube aquilo que era para celebrar, rouba aquilo que era para curar, rouba aquilo que era para libertar, rouba aquilo que era para transformar, rouba. Por quê? Porque eu não ouço mais nada, eu não ouço ninguém, eu não entendo nada. Mas quando a palavra diz: felizes são os olhos de vocês, felizes são aqueles que conseguem enxergar, e aqueles que conseguem ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para a igreja. Porque são felizes, porque esses vão ouvir o evangelho do reino, porque esses vão ser afetados pelo evangelho do reino, porque esses vão ser tocados pelo evangelho do reino, esses vão ser tocados por um evangelho de transformação, por um evangelho de renúncia. O não compreender onde estou errando, aonde eu estou cego, me impede de reconhecer os meus erros. Olha como isso é sério. O não compreender, o não ouvir e o não entender o que Deus está falando me impede de reconhecer aonde eu estou errando. A falta de reconhecimento que eu estou cego espiritualmente me impede de arrepender-me daquilo que não é verdadeiro na minha vida. Eu estava procurando aqui, isso aqui achei agora, que o Senhor falou comigo nessa tarde. É por isso que é a falta de arrependimento, porque é a falta de reconhecimento, porque é uma cegueira espiritual. E a falta de arrependimento vai gerar falta de perdão. A falta de arrependimento, quem não se arrepende, não pede perdão. A falta de perdão me impede de enxergar as verdades de Cristo. Tudo isto que é gerado em mim por cegueira das verdades de Cristo, que não me afetam, são impermeáveis, não me tocam, não me causam nada. Aí vem o maligno e rouba tudo, arrebata tudo o que foi semeado no meu coração. Ou seja, vou viver a vida inteira debaixo de cegueiras espirituais, de enganos, sem querer conhecer e experimentar as verdades da glória e do poder de Cristo em mim, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na minha geração. Hoje, quando
eu estava ouvindo de novo o relato daquele menino que matou o pai, a mãe e a irmã e não se arrependeu. Porque existem todas as justificativas para aquele menino ter feito aquilo, mas não existe um arrependimento genuíno e verdadeiro no coração daquele menino para ter cometido aquilo. Insensível, intocável, impermeável, que nada afeta o seu coração. Isso é perigoso. Isso é comparado. Eu comparei esse sentimento desse menino, esse sentimento do que ele fez, do ato, não a morte que causou a morte. Não é comparando com aquilo que ele fez, com o delito que ele cometeu, mas comparando com a falta de sensibilidade, com a falta de arrependimento, com a falta de perdão. É olhar e falar: meu Deus, aonde essa pessoa está? Em que lugar essa pessoa está? E é nesse lugar que nós não podemos entrar. É nesse lugar que nós não possamos desejar estar. Em um lugar que gera em nós falta de arrependimento. Em um lugar que vai gerar em nós falta de sensibilidade, falta de perdão, aonde as verdades de Cristo em mim e em você, elas não vão prevalecer nas nossas vidas. Quando eu leio em Atos toda a história de Pedro, de transformação, de regeneração, de mudança de Pedro, quando eu leio lá em Atos 3.000 pessoas sendo batizadas, eu olho e falo: Deus, não é por aquilo que ele era, por aquilo que ele representou, mas foi por aquilo que ele se transformou. Foi por aquilo que foi revelado, a imagem do Deus vivo, o poder e a glória e a graça de um Cristo vivo e poderoso, através da vida de Pedro, que fazia com que a sua sombra curasse, fazia com que pessoas se convertessem através de uma única palavra. Mas essa única palavra era um evangelho genuíno, verdadeiro, sem véu, sem máscara, um evangelho rasgado na verdade. Hoje as pessoas não suportam a verdade, porque elas acham que a verdade está humilhando elas, quando na verdade a verdade está apenas querendo te confrontar para você mudar de vida, para você ser transformado, para você ser regenerado. E eu queria que essa palavra ficasse bem selada no seu espírito nessa noite, que você trouxesse a compreensão e o entendimento no seu espírito. Porque quando a palavra fala que onde o Espírito de Deus está a liberdade, não é só a liberdade de pular e cantar na presença, é a liberdade de compreender, é a liberdade de entender, é a liberdade de se aprofundar, é a liberdade de permitir com que o Espírito Santo de Deus se aprofunde ainda mais em mim, dentro de mim, de dentro para fora, como eu havia falado no começo. Então que nessa noite nós possamos ter uma consciência de que se o evangelho da verdade, se esse evangelho que Paulo está falando não for revelado em mim e em você, tudo que nós fizermos, onde nós andarmos, vamos andar debaixo de um evangelho coberto que não toca ninguém, que não liberta mais ninguém, que não cura mais ninguém, porque está encoberto. Mas podemos viver um evangelho da verdade, que quando você abre a sua boca e testemunha as suas dores, através das suas curas, através da sua transformação, através da sua libertação pela palavra revelada, vai tocar em outras vidas, vai tocar em outras casas, vai tocar na vida de outras pessoas. Por que não tocamos mais em ninguém hoje? Por que não tocamos mais nas pessoas hoje? Porque nós precisamos sondar o nosso coração e ver verdadeiramente qual é o evangelho que tem sido revelado dentro de mim, dentro de você. Se é um evangelho encoberto ou se é um evangelho descoberto, sem nenhum véu, aonde eu entendo e compreendo aquilo que Cristo está falando comigo, com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Queria que você entrasse nesse lugar. Esse lugar que Paulo estava dizendo aqui. Esse lugar que eu nem entrei na parábola do semeador, porque eu não quero ir nesse lugar. Nós podemos viver uma vida inteira debaixo de cegueira espiritual.
Não podemos viver uma vida inteira debaixo de enganos, porque o que Deus tem preparado para nós é muito melhor, é muito maior. O que Cristo tem preparado para mim e para você é verdadeiro. É algo que a ferrugem não vai desgastar. É algo que o mofo não vai tomar conta. É algo que a madeira não vai se quebrar, porque é algo sustentável. É algo fundamentado, é algo firmado, é algo fortalecido nas verdades de Cristo. É algo que vai te sustentar a vida inteira. É algo que faz você passar pelas águas e não ser afligido. É algo que vai fazer você passar pelo fogo e não ser queimado. É algo que vai te estruturar. São as verdades de Cristo reveladas em mim e em você. Não aceite mais viver isso. Não aceite mais viver debaixo de um evangelho encoberto. Não aceite mais esse lugar de engano. Mas arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Pedro falava isso. Em Atos, Pedro começa a pregar sobre arrependimento, porque só pode pregar sobre arrependimento alguém que foi regenerado, alguém que muito se arrependeu, alguém que muito pediu perdão, alguém que muito se rendeu ao Senhor. Pode anunciar o arrependimento como Pedro pôde anunciar o arrependimento. Quando Pedro ele se coloca nesse lugar, nós vemos aqui um homem que entrou nesse lugar. Entrou em um lugar onde ele vivia muitos enganos por ele mesmo, mas ele entrou nesse lugar de evangelho revelado, de palavra revelada. Quando a mulher samaritana encontrou com Jesus naquele poço, quando ela reconheceu que nenhum daqueles maridos realmente era dela, o sétimo era verdadeiro. O sétimo sim mudaria a vida dela. O sétimo sim transformaria a vida dela. Aquela mulher largou o cântaro, porque ela entendeu, ela entregou e rendeu o coração dela. Mas antes ela questionou: não, mas você não é esse aqui. Você não é aquele do poço de Jacó, não, você não é. Ela questionou Jesus. Aquela mulher ainda questiona com o seu coração endurecido. Aquela mulher ainda fala com Jesus com o coração insensível. Mas quando ela teve a revelação, quando Cristo se revela para ela, quando Cristo fala para ela: se você soubesse quem está te oferecendo água, aliás, quem está te pedindo água, se tu soubesse quem está pedindo água para você, quando esse verdadeiro evangelho foi revelado na vida daquela mulher, a mulher largou o cântaro, saiu cantando, adorando e anunciando o verdadeiro evangelho de um Cristo vivo, que transformou a vida dela, tirou ela de um evangelho encoberto. Ela conhecia o poço de Jacó, ela conhecia a antiga aliança, ela conhecia tantas outras coisas, mas ela não saía do lugar. Ela passou a vida inteira no mesmo lugar. Mas quando o evangelho revelado veio sobre a vida dela, quando a revelação de Cristo, o Deus invisível e poderoso e glorioso, veio sobre a vida dela, aquela mulher sai daquele poço, sai daquele lugar, larga aquele cântaro e leva uma vida em liberdade de espírito, falando de Jesus, proclamando o evangelho sem ter vergonha, abrindo a sua boca, tocando a vida das pessoas. Essa mulher começa a tocar nos samaritanos. Essa mulher começa a resplandecer a glória do Cristo vivo na vida dos samaritanos. Ela começa a levar agora a água viva que fluía dentro dela. Ela começa a levar agora uma água que fluía do seu interior. Ela dava de beber para as pessoas que estavam no caminho dela. Por causa de um evangelho revelado, por
de uma verdade revelada, por causa da verdade de Cristo revelada em nós, nós podemos produzir água saudável, nós podemos produzir uma água boa, nós podemos dar de beber a quem tem sede. Mas quando não há a revelação, não há o evangelho verdadeiro, quando não há algo encoberto, há um véu em nós, até o que nós damos contamina as pessoas, até o que nós damos de beber para as pessoas, em vez de curar, nós deixamos para doentes, em vez de libertar, nós aprisionamos as pessoas, porque não é uma fonte que flui do trono de Deus, não é uma fonte que foi curada, não é uma fonte que foi remida, não é uma fonte que foi regenerada, não é uma fonte que foi transformada, mas é uma fonte que vive de rotas, que vive de águas paradas, cisternas rachadas, cisternas que não são capazes de produzirem águas limpas, águas purificadoras, águas que limpam, que curam, que vão transformar o meu casamento, águas que um dia passou na minha casa e mudou a minha história, águas que um dia passou na vida dos meus filhos, limpou, transformou, curou, e hoje eles podem usufruir desse rio, usufruir, ter acesso a esse rio, que ele dá acesso para mim e para você. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração nesse lugar, e que nesse lugar você entenda o que você está acessando. Não tem como nós olharmos e vermos pessoas que dizem beber de uma água purificadora, mas não são transformadas, não muda o seu jeito de falar, seu modo de agir, seu modo de andar, seu modo de pensar, vivem as mesmas coisas, não tem como dizer de onde vem essa água, não tem como oferecer a alguém que está com sede. Uma geração que tem sede das águas que fluem do trono de Deus, vão beber o que da nossa geração? Vão tomar o que da nossa geração? Vão viver o que de um evangelho verdadeiro, revelado, transformador? Ou vão viver de terapia? Ou vão viver de massagem no ego? Ou vão viver de palavras que não mudam ninguém, transformam ninguém, regeneram ninguém? Ou vão ser insensíveis? Ou vão ser fracos? Ou vão ser desanimados? Ou não vão ter mais sonhos, não vão acreditar mais em nada, porque não consegue se enxergar em um evangelho revelado, onde o Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você, que não são pensamentos terrenos, não são pensamentos humanos, mas são pensamentos acima, além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor. E quando Ele diz isso é porque Ele me conhece, Ele te conhece. E Ele é o Deus invisível, o Deus revelado, o Deus que me regenera e me transforma, e que está aqui nessa noite para levar você a entrar nesse lugar e acessar esse lugar na sua vida. Fica de pé no seu lugar, igreja. De pé no seu lugar nessa noite. Entre dentro desse lugar. Hoje, pela primeira vez, eu achei que não conseguiria ministrar essa palavra nesse lugar, por causa de um rasgar tão grande, um peso tão grande, um temor tão grande, de ter que despejar algo para a igreja, e a igreja abrir os ouvidos, abrir o entendimento, abrir o coração e começar a entender por onde tem se movido, por onde tem se movimentado, aonde tem entrado.
Mas eu glorifico a Deus por ter revelado o Cristo vivo no meu espírito, e eu não andar de vista, não andar pelo que as pessoas falam, não andar pelo que as pessoas sentem, não andar pelo que as pessoas acham, mas andar naquilo que é verdadeiro, naquilo que a palavra revela, naquilo que a palavra transforma, naquilo que a palavra muda e me regenera todos os dias. A viver o evangelho todo dia levantar e a pedir: revela o teu evangelho para mim. A sair de casa, revela o teu evangelho para mim. A voltar para casa, revela o teu evangelho para mim, para que eu não ande debaixo de um evangelho encoberto, enganoso, que não me muda, que não me transforma, que não me regenera, mas que eu ande nesse evangelho, o evangelho da verdade. Aleluia, Senhor. Quantos lá fora não conhecem esse evangelho? E quantos estão como aquela mulher samaritana que ansiava por essa água e ela mesma não sabia? E talvez alguns aqui ainda necessitam dessa água que transforma, dessa água que lava e purifica. Se você está aqui hoje, você anseia por essa água, anseia não viver mais na cegueira, mas ter os seus olhos espirituais abertos. Que você clame ao Senhor nessa noite, que Ele venha sobre a sua vida e derrame essa água sobre você. E se você aqui já tem a consciência de quem você é, que você peça ao Senhor que Ele flua na sua vida e que essa água venha transbordar para aqueles que estão ao seu redor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Peça a Ele, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Declare, tu Salvador. és. Declare, igreja. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Compartilhe essa pregação, amém? Saindo da cegueira. Tremendo, amém? Está lá no nosso YouTube, Facebook. Compartilhe ela, amém? Veja ela de novo. Testifique de novo, novamente, amém? Os recados. O nenenzinho do Henrique, é mesmo, né? Cadê o Henrique? Amém, meu. Espera aí, vamos. Mariela, nova. Marielle, né? Marielle, irmão. Nome difícil, né, Marielle? Marielle, cadê ela? Cadê você, nenenzinha? Senta um pouquinho, igreja, em nome de Jesus. A gente não batiza, mas apresenta as crianças ao Senhor, amém? Se você souber de alguém, pode trazer aqui que a gente apresenta para Deus.
E a gente faz uma festa quando a gente apresentamos. Nós dançamos. As crianças. Amém? Som na caixa. Aí, Dani. Quer ficar aqui? Fica aqui, Dani. Nós senta ali, ó. Quer ficar aqui? Senta ali também com ela, para não ficar com vergonha. Glória. Som. Você é bem-vinda, nenê. Demais os olhos do Pai. Dá demais os olhos do Pai. Do Pai.
Glória a Deus, gente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós queremos orar por ela, amém? Que você também ore aí do seu jeito. Hoje, parabéns, Henrique, Dani, né? Essa família linda. O Tonho é referência, a Neda é referência deles, porque cuida deles. Sempre estão com eles, discipulou eles. Olha que bênção que Deus está mandando para vocês. Que vocês possam viver isso, Dani. Talvez, às vezes, a gente pense que bênção está nas coisas materiais. Bênção é isso, é uma dádiva de Deus. Muitos queriam estar na sua situação que você está e não podem. Porque Deus não abre a madre. Deus, Ele, com a sua graça, misericórdia, tem te dado essa dádiva de você ter mais uma bênção. A Marielle, uma bênção do Senhor. Nós queremos declarar, em nome de Jesus, que ela vai ser, sim, uma missionária, uma pastora, uma juíza. E que a palavra de Deus sempre esteja com ela, nunca se aparte dela. Que a palavra de Deus sempre esteja no seu coração. Nós declaramos que você será cheia de saúde, cheia de prosperidade, cheia de riquezas espirituais. Nós declaramos que você será uma proclamadora do Reino de Deus. E que o Senhor guarde um tempo certo, como guardou Moisés, libertador, Jesus. E vai te libertar para que você vai ser a voz do que clama. Então nós, como me diz essa palavra, nós consagramos a Marielle em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cheio de cabelo, nunca vi criança cheia de cabelo, né? Criança cheia de cabelo. Criança já nasce com o olho aberto, cheia de cabelo, né? Nós estamos no. O negócio tá, já chega falando, papai, mamãe. Aí você vai falar, pelo amor de Deus, né? Amém, gente? Vamos colocar aqui a conferência, coloca a conferência novamente para mim aí, dia 14, 15 e 16. A conferência Somos Um. Eu conto com você. Fala para o seu irmão, conto com você, irmão. São 3 dias de conferência. Nós não fazemos nada na igreja, mas eu quero vocês presentes. Eu convoco vocês a estar aqui. Se vocês me consideram, amado, esteja aqui. Porque eu vou trazer pastores de fora. Amém? Eu vou trazer o pastor Mevan Wagner, dia 14. Ele vai estar aqui ministrando nossas vidas. Amém? Vai sair lá de Mauá. E eu quero que você esteja aqui. Convide pessoas a estar aqui, recebendo uma palavra no nosso coração do Senhor. O pastor Wagner é um amigo meu. E no dia 15, no sábado, vai estar o pastor Alexandre Martioli, da Impacto, da igreja de Santo André. Vai estar conosco também, um amigaço nosso de mesa. Vai estar conosco também, ministrando nosso coração no sábado. E no domingo, nosso pastor Lucas vai estar aqui também, falando na conferência Somos Um. Amém? Então, eu conto com vocês nesses 3 dias. Já vai agendando, já vai... Não coloque nada para que possa você perder esses dias. Série estudo, sonda-me e me conhece. Amém? Sonda e me conhece. Nós estamos aqui com uma série de quinta-feira. A terceira, pastor Edson, foi quinta. Está sendo uma bênção. Falando sobre o Salmo de Davi, o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda e me conhece. Vê se há em mim um caminho mau e me leve para o caminho da eternidade. Então tem sido uma bênção. Deus tem descortinado nosso coração. Deus tem falado muito conosco. Eu te convido também a estar aqui quinta-feira, às 9h30.
amém, para mais uma palavra. Não falte de quinta, amado. Nós só temos só 2 cultos de semana, amém, que você esteja aqui em nome de Jesus. Paz, igreja. Nesse próximo sábado, dia 1º de junho, tem um convite especial para fazer para todos os jovens. Nesses jovens eu estou dizendo aqueles que são solteiros, amém? Eu sei que tem jovens aqui que são casados, vocês continuam sendo jovens, amém? Mas esse evento é para os solteiros. Aqueles que já estão com a gente, já estão sabendo, mas podem ter outros aí que estejam voando por aí, ou estejam meio distantes, ou se você conhece alguém que possa estar aqui, mesmo que não faça parte da igreja, na verdade é até melhor que não faça parte da igreja, porque irá receber uma palavra aqui nesse dia. Porque é chamado de dia com Deus. Nós iremos começar às 14h, porque temos pessoas que trabalham no sábado, mas não tem hora para acabar, amém, irmãos? Deus sabe todas as coisas, mas teremos ministrações abençoadas aqui, resgatando coisas que nós ouvimos e recebemos no retiro, porque não é algo que acontece apenas uma vez. O que foi tratado no retiro sobre voltar à essência não é algo que nós ouvimos uma vez e ficou esquecido lá atrás. É algo que deve ser contínuo na nossa vida, e muitas vezes quando passam os dias, a gente acaba ficando distraído pelas coisas da vida. Como a pastora falou aqui desde o começo, muitas vezes a gente não flui nesse rio. E como o pastor falou, muitas vezes a gente deixa se apagar o espírito na nossa vida, e a gente não pode deixar. Então deixa esse convite em especial para os jovens, e aguardo vocês aqui nesse sábado por um momento de comunhão e para recebermos mais de Deus. Amém? Glória a Deus, amém? Só reforçando, você que é jovem, você que conhece algum jovem perdido, desviado de outra igreja, traga ele dia 1º de junho para estar aqui às 9h30 para receber uma palavra do Senhor, amém? Então, é à tarde, amém? Agora esse convite é especial, dia 29 de junho, 19h30, o que é? É o jantar de casais que a gente tem que ter todo ano, amém? Você que é casal, procura aí a Ana, procura o Miguel, procura a Aninha, procura o seu Zé, procura os que estão na equipe estão com convite à venda, amém? O convite é R$100 o convite, amém? É uma janta. Se você quiser patrocinar alguém que está perdido aí, quer ouvir uma palavra, vai vir essa pastora Mônica e o seu esposo, amém? Elas vão estar aqui, essa pastora ela é psicóloga, amém? Turno de oração sexta-feira, né? Às 20 horas. Toda sexta-feira tem turno de oração aqui na igreja. Você quer orar? Domingo, Santa Ceia, amém? Convoca, chama alguém, 5 pessoas para estar aqui conosco, amém? Quem está aqui pela primeira vez? Eu estou vendo que tem gente aqui pela primeira vez. Levanta as suas mãos bem altas. Como nós recebemos esses que estão aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo aí na igreja, amém? Seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo aqui. Amém? Então, nós estamos aí com os... Vamos, coloca a mão no teu coração, que essa palavra não se perca. A mesma coisa que a pastora falou em Mateus 13:19, ouvindo a palavra do reino, e não... Se você deixar, você perde, o diabo vem e rouba do teu coração. Mas eu declaro que ele não vai roubar, que você vai multiplicar essa palavra, você vai envolver ela, outras pessoas nessa palavra, e vai falar tudo aquilo que você ouviu da pastora aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que saíram da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre todo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que você tem ministrado no nosso coração. Obrigado, Senhor, por ser nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por ser nosso Salvador, Pai. Obrigado por ter nos escolhido. Não foi nós que te escolheu, mas vós nos escolheu, Pai, para estarmos aqui ouvindo uma palavra, estamos aqui nos aperfeiçoando para a tua boa obra, Pai. Que continue, Senhor, em nome de Jesus, dando os dias bons. Pai, eu peço que reajuste nós os dias maus, para que nós possamos suportar todos os dias maus da nossa vida, Pai. Porque nós dependemos de Ti, dependemos do Teu governo. Declaramos, Pai, que aqueles que ainda não estão aqui, são da nossa família, declaramos, Pai, que há uma promessa, há uma palavra, que eu e minha casa servirão ao Senhor. Nós declaramos que eles virão
em nome de Jesus, Pai, estar aqui louvando esse nome, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que o Senhor venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, tem cantina lá, tem pão com pernil, pão com linguiça. Você que abençoa.